bem-vindos a mais um programa do Serial Cooks aqui na Rádio Alfa Ômega. Eu sou a Lulu. E eu sou a Cami. E hoje nós vamos começar falando das obras das irmãs Wachowski. Ah, maravilhosas! Se vocês não as conhecem, elas são simplesmente as mentes por trás de Matrix, V de Vingança, Olha só. Ascensão de Júpiter, Olha. A Viagem. Mas nós basicamente vamos começar falando de Matrix, né? Porque essas irmãs, elas são incríveis, elas trazem coisas maravilhosas, sempre trabalham juntas, elas vão desde produtoras, roteiristas, diretoras e, por que não, os três ao mesmo tempo? Que são as melhores obras delas, As né? melhores obras. Vamos começar falando um pouquinho de Matrix, então, que é um filme começou em 1999 com The Matrix. Veio numa época para questionar realmente toda a realidade que vivemos, mas que elas faz muito mais sentido hoje. Exatamente. Na verdade, começou ali em 99. Eu acho que... Sendo um filme completamente diferente pra época, em questão Exatamente. de tudo, né? Ali questão de, por exemplo, efeitos especiais e as lutas mudou completamente o cenário de Hollywood ali, por exemplo. Até o estilo de filmagem ficou muito famoso, Sim. né? A questão daquele slow motion. Né? A câmera lenta. Muito legal. Inclusive a gente vai acabar focando no primeiro, né? Que traz mais essas reflexões. O 2 e o 3 não São tanto. complementos, né? Porque eu acho que eles exploraram bastante a questão das lutas e realmente técnicas, né? ele é mais técnico nessa parte, assim, né? A reflexão não tanto. Mas tem, claro. O primeiro, completamente disruptivo. Maravilhoso. Uma história, assim, que você para pra pensar que foi concebido em 1999 e, tipo, faz muito sentido hoje. Estamos em 2020, Não, mas né? Inclusive, o filme completou 25 anos recentemente. Sim, foi mesmo. Olha só, gente, tudo isso. E é porque agora eu acho que a sociedade aí vai começar a entender mais qual que é o sentido, qual que é a grade, o que é essa grade, o que é o Matrix, o que é o sistema. Principalmente neste momento que estamos passando exatamente agora, nessa quarentena louca, nunca teve esse precedente dessa situação mundial que está acontecendo, exatamente pra gente parar, sentar e pensar, what's going on, né? Traremos isso no terceiro bloco. Mas é isso, vamos falar, porque inclusive as pessoas mais jovens hoje em dia nem sabem direito o que é Matrix. Esses tempos, inclusive, na minha timeline do Facebook, eu não lembro quem que postou, mas era um professor assim, e daí a postagem era tipo: o meu pior pesadelo finalmente aconteceu, eu citei Matrix e ninguém tinha assistido, sabe? Um negócio assim. Então, vamos trazer de volta, e pro pessoal que assistiu às vezes na época, não entendeu direito e acabou não retornando, né, pro filme. Então vamos falar dele, né? Com certeza, né? Até nós mesmos éramos crianças, né? Porque foi lançado o primeiro, né? O primeiro é de 99, né? O segundo, Matrix Reloaded, é de 2003. E teve uma coisa muito diferente e novidade na época, que o segundo e o terceiro foram lançados no mesmo ano. O Reloaded e o Revolutions, ambos de 2003. Olha só, isso é muito difícil acontecer, né? Ainda mais com um filme um filme que traz coisas tão densas, né? E que ainda naquela época ainda era algo que parecia assim, inimaginável, diferente, né? O tipo de pacote que veio para as irmãs, né? Foi. E você pensa assim, cara, como assim, né? Como assim? E ainda a questão do 2, uma coisa que hoje em dia até tá mais normal, mas na época eu era criança, né? Mas assim, nunca tinha visto, a minha mãe também não, e eu lembro que foi uma coisa que deu polêmica, porque o final do 2 não é final. É Sim. tipo, ele acaba. É só, aquela coisa né? do tipo, começar a pôr na cabeça das pessoas trilogias, né? Exatamente. O segundo filme normalmente é um filme de transição, né? Isso hoje em dia é algo que a gente já tem muito comum, a gente já tá ligado, né? Mas na época, realmente, o 2 tinha aquela quebra que você esperava um final. Tipo, ele só acaba ali. Ele acaba sem pensa, acabar. E né? agora? Tipo, e agora? Eu acho que talvez tenha sido essa necessidade também de trazer o terceiro no mesmo ano, assim, né? Para as pessoas não ficarem em muito espaço, né? Tipo, exatamente, né? pode ser, Mas vamos falar de Matrix. Vamos falar de Matrix. O que é a Matrix? O que é a Matrix, né?
Filme, assim, que também levou o Keanu Reeves a uma super carreira, né? Ah, sim. O Keanu Reeves e a atriz da Trinity, que eu esqueci o nome dela, desculpa. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar, né? Sabemos que ela tá no Demolidor, né? Jessica Jones. Jessica Jones. Não, ela é fantástica. Não, né? ela é maravilhosa. A personagem se chama Jerry, né? Nessa Jessica Jones, da Marvel. Mas em Matrix ela é a Trinity e ela é fantástica. Pra não falar uma outra palavra. Ela é fantástica. E o Neo também é fantástico. O Neo é o personagem do Keanu Reeves e ele que vai conduzir a gente dentro dessa história como o protagonista principal. Isso aí. Então, no filme, o Neo não é o Neo, né? Ele é o... Mr. Anderson. Isso, esse mesmo. Então, ele é um programador, tananã. Obviamente, ele é programador, né? Dentro do sistema. Basicamente, vamos resumir bastante. Acontece uma série de eventos. A Trinity aparece e ele descobre que, na verdade, ele tá dentro de um sistema holográfico. Por que não dizer holográfico, né? E ali ele tem aqueles... Você pode ter visto essa imagem, talvez não compreendido, do Morpheus, né? E ele tá com a pílula azul e vermelha na mão. E ali você escolhe se você quer entender o que realmente está acontecendo ou se você vai ignorar, que voltar para sua vidinha. Aqui tais da pílula é muito massa. De novo, que é uma coisa que a gente tá passando agora. Tá acontecendo essa coisa, essa situação toda. Você quer entender o que realmente significa isso ou você quer... Sei lá, se bem que agora a gente tá numa situação que você não consegue ignorar muito. Você não consegue ignorar e voltar pra sua vida porque a vida parou. Exatamente. E é isso que é retratado no Matrix, no primeiro Matrix, né? É algo assim muito forte de que o Neo, ele tá vivendo uma vida assim, é o famoso tá vivendo pra trabalhar. Uma vida ordinária, ele não tá feliz, ele não dorme direito e constantemente ele pensa assim, tipo, quem eu sou? Sei lá. Porque ele sabe que tem alguma coisa a mais. Ele tá sentindo ali, né? Que tem alguma coisa e ele não sabe muito bem como lidar. Até que, de repente, né? Aparece o coelho branco. Né? Aparece o tal do coelho branco, realmente com referências, né? A Alice no País das Maravilhas, né? E tudo começa. Isso. E ele escolhe a pílula azul, né? E daí aí ele descobre qual que é esse sistema ali, que o dia a dia, ele é holográfico e não é real. Aí a realidade é, tipo, outra realidade mesmo, né? Eu nem sei como explicar, é o famoso, né? Uma vez visto, jamais desvisto, né? Einstein, inclusive, né? ele tem uma situação que ele diz que quando você expande a sua consciência, é impossível voltar. Não tem. Inclusive, em Matrix, aconteceu com ele, né? Com ele e com... eu não lembro o nome daquele personagem também, que ele meio que vai pro mal, mas depois... E daí ele pede pra voltar e no fim, né? Ele não consegue voltar. Consegue. Porque ele expandiu, ele sabia o que estava rolando. Ele queria voltar ali, mas... Ele quer fechar os olhos, mas não consegue. Porque não tem como, né? Não tem como, né? Quem assistiu vai entender a referência. Vai entender, exatamente. Né? E falando em fechar os olhos e uma vez visto, jamais desvisto, né? É interessante a metáfora que eles fazem com a questão do despertar do Neo, né? Ele realmente acorda, né? De um casulo. E daí ele é muito marcante que ele fala assim, meus olhos estão doendo, não consigo ver. Aí chega o Morfeu, é porque você nunca os usou antes. Cara, poderoso mesmo. Se você for pegar citações, pega um livro e você vai encher o livro inteiro. Assim, com certeza, né? Então, válido dizer, vamos voltar para a sinopse aqui. Basicamente é aquela coisa que os humanos criaram as máquinas, né, para a vida ficar mais adequada, aquela coisa toda que as máquinas ganharam poder demais, não sei o quê, e daí dá ruim, né? Acaba dando ruim, né? E daí naquela realidade, basicamente as máquinas tomaram conta e elas usam, tipo, os corpos humanos realmente biológicos, eles são colocados em casulos, né? E ali conectado alguns cabos e tal, e eles vão captando a força, né? A força, a energia. E ali, enquanto o corpo realmente biológico está naquele casulo, as pessoas estão vivendo nessa ilusão que seria o dia a dia. Que é a chamada Matrix. Basicamente o que a gente vive na 3D, né? Exatamente. A Matrix. Pode ser que nossos corpos biológicos não estejam em casulos. Pode ser que esse mesmo seja o nosso corpo. Mas para ver como nós vivemos dentro de um sistema de crenças, um sistema político, social, é tudo baseado em... São crenças. Exatamente. É tudo crenças e todo o paradigma, né, do jeito que a gente vive, do porquê a gente vive, é tudo esse sistema que agora está sendo quebrado. Né?
Aquela coisa de você ir no automático, não pensar, não refletir, é porque você não acordou na Matrix ainda, Isso. né? Você vai refletindo o que você foi ensinado. Você foi ensinado por seus pais, pelos avós, pela escola. Todo mundo reproduzindo um conhecimento. Reprodução de padrões. Exatamente. Sem pensar por que eu faço isso. A vida é assim, então faz assim, então você tem que se formar, você precisa ter uma formação, precisa ter um emprego. Isso. E para você ser bem sucedido, você tem que ter um emprego que pague bem, e as pessoas, você tem que ter um carro, porque as pessoas vão te olhar bem, né? E daí vai indo. Vai indo. Ou seja, em nenhum desses momentos pensou na pessoa como uma pessoa, né? Como um ser humano, um ser pensante, consciente. Não, é sempre assim. É esse padrão, segue aí, né? Exatamente. Que é principalmente. Agora, olha só. Olha o que nós estamos vivendo. Olha a oportunidade. Gente, é uma oportunidade vivendo. maravilhosa o que está acontecendo. Obviamente vai ter os seus desafios, vai ter aqueles que são mais na linha de frente, mas tudo numa ordem divina, né, gente? Tudo ao seu, cada um no seu tempo, né? Exatamente. E agora nós estamos aqui, se a gente não parou para pensar nisso até agora, é a hora. Galera, o universo é a hora. falou, você vai pensar nisso. Você querendo ou não, você vai pensar nisso. E aqueles que estão escolhendo a pílula vermelha e que não querem pensar nisso, vai ser mais dolorido, vai ser mais sofrido. Porque agora você tá em casa, você tá consigo mesmo, você tá com a sua família, você vai ter que olhar pra isso. E se você tá num tipo de trabalho, e é aquela coisa que você começa a se questionar, por que eu tô fazendo tudo isso, né? Essa é a hora de pensar, mas por que você tá deprimido agora? Será que o que você tava fazendo não faz sentido no sistema? É uma hora de reflexão, né? Com certeza, é uma hora de reflexão, porque depois a gente vai acordar. Porque Wake Up é o nome da música que a gente vai chamar agora do Rage Against the Machine. Até daqui a pouco.